na parte de terça-feira, escravidão no tempo de Paulo. No tempo de Paulo existia escravidão, hoje ainda existe escravidão. Hoje, nos nossos dias, existem cerca de 40 milhões de escravos ainda em nossos dias. Queridos, a escravidão nunca foi o plano de Deus para o ser humano. Vamos ler agora Efésios capítulo 6 e os versos 5 até o verso 9. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores. Quando no Novo Testamento, principalmente aqui nas cartas de Paulo, você lê a palavra servos, isto é a tradução da palavra grega doulos, que a tradução mais correta seria escravos, mas a maioria das traduções bíblicas usa a palavra servo, mas você precisa entender que aqui está falando de escravos. Em nossos dias, a palavra servo fica melhor, porque entre patrão e empregados existe um relacionamento muito parecido. Porém, o empregado não é um escravo, ele é um servo que está ali para servir ao patrão naquilo que for possível. Por isso, a maioria das traduções está usando a palavra servo como tradução da palavra doulos, que a tradução literal seria escravo. Vós, servos ou escravos, obedeçam aos seus senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Novamente, Paulo está falando aqui como ao Senhor, como a Cristo. Paulo traz Jesus Cristo para o relacionamento entre o Senhor e o escravo. Paulo traz Jesus Cristo para o relacionamento entre o patrão e o empregado. Sempre Jesus tem que estar presente no relacionamento, seja naquele tempo, seja nos dias de hoje. Jesus Cristo é o padrão para o nosso relacionamento de pais, filhos, marido e esposa, e também de patrões e empregados. Por isso, é muito importante e válido para os nossos dias o conselho que Paulo está dizendo aqui em Efésios 6 e o verso 5. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Naquele tempo, os escravos deveriam prestar serviço ao seu senhor com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Hoje também você, empregado, também deve prestar um serviço aos seus patrões na sinceridade do vosso coração, como fazendo a Cristo, trabalhando para o patrão, servindo o patrão, como se estivesse fazendo para Cristo Jesus. Quando nós, empregados, temos a Cristo como nosso Senhor e colocamos Jesus Cristo acima do nosso patrão, nós vamos prestar um serviço de excelência, um serviço o melhor possível, porque estamos fazendo como se fosse para Cristo. E o verso 6 diz, não servindo à vista, ou seja, não fazendo um trabalho só quando o patrão está olhando, só quando o patrão está presente, não servindo à vista, como para agradar aos homens. Você não faz o trabalho só porque o patrão está vendo. Você faz um trabalho mesmo na ausência do patrão, mesmo quando ninguém está vendo, porque você trabalha para Cristo. Você é obediente em primeiro lugar a Cristo Jesus. Por isso você não serve só à vista e você também não agrada somente a homens, mas você trabalha como servo de Cristo, diz aqui, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Como é diferente o empregado, o servo, que tenha Jesus Cristo como Senhor da sua vida e vai fazer o trabalho de forma honesta, de forma transparente, de forma humilde. E aqui diz o verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor. Por que servindo de boa vontade? Porque você pode fazer muitas coisas de má vontade. Existiam escravos, como existem empregados hoje,
que fazem o trabalho de má vontade. E quando nós fazemos de má vontade, não fica bom o trabalho. Nós não estamos colocando o coração naquilo que estamos fazendo. Por isso, o conselho de Paulo é válido para você e para mim, servindo de boa vontade, como ao Senhor. Novamente, ele coloca Jesus Cristo como sendo o padrão, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Tudo aquilo que fazemos será recompensado. Tudo que fazemos de bem será recompensado também, tanto os servos, ou seja, os escravos, como também os livres. Isto quer dizer que o patrão também está sendo observado por Deus. Tudo quanto você faz como servo ou como patrão, você está sendo observado por Deus. Tudo está sendo anotado, meu querido irmão. Nós lemos também aqui em Colossenses capítulo 3, versos 22. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, e vamos ler então o verso 22 em diante. Vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Que conselhos preciosos Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deu lá no primeiro século. Princípios que são válidos para hoje, no tempo em que vivemos. Como seria diferente o relacionamento de patrão e empregado se colocássemos em pauta estes princípios ensinados por Paulo? Vou ler de novo o verso 22. Vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Queridos, quando nós servimos como servindo ao Senhor, quando nós trabalhamos como trabalhando para o Senhor, Paulo está dizendo que nós vamos ter o quê? Uma herança, porque a Cristo, o Senhor, estamos servindo. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Queridos, estes ensinamentos de Paulo são preciosos para os nossos dias. É surpreendente ouvir Paulo se dirigir aos senhores dos escravos cristãos, e imaginá-los sentados juntos nas igrejas, reunidas nos lares de Éfeso. A escravidão no mundo greco-romano podia diferir da versão posterior no Novo Mundo em aspectos significativos. Escravos urbanos e domésticos tinham, às vezes, oportunidades de educação e podiam trabalhar como arquitetos, como médicos e filósofos. Em alguns casos, escravos domésticos ganhavam a liberdade após um período limitado de serviço, embora isso não ocorresse com a maioria deles. Paulo não abordou a escravidão como um reformador social. Jesus Cristo, Paulo e todos nós não somos reformadores sociais. Mas Paulo tratou do assunto como um pastor que aconselhava os crentes quanto à maneira de lidar com as realidades e lançou uma nova visão centralizada na transformação do crente individual. A visão que Paulo colocou aqui não era para a alforria dos escravos no Império Romano, mas algo além da alforria legal, ou seja, a criação de uma nova comunhão entre irmãos com base na adoção como filhos de Deus. A revolução social devia ocorrer na igreja e na família. Se esses princípios fossem adotados nas famílias, a revolução social deveria ocorrer na família e também na igreja. Por isso, meus queridos, quando nós ensinamos os princípios de submissão, de respeito, de excelência, trabalhando para o Senhor ou para o patrão, como se estivéssemos trabalhando para o Senhor Jesus Cristo,
quando nós trazemos Jesus Cristo para dentro do nosso trabalho, a forma como nos relacionamos com o patrão, a forma como realizamos o trabalho com excelência, com honestidade, tudo fica diferente. Que o Espírito Santo ajude você, empregado, que o Espírito Santo ajude você, patrão, a trazer para dentro do nosso trabalho este relacionamento centralizado em Jesus Cristo, trabalhando e servindo como ao Senhor, e que o Espírito Santo te ajude, meu querido irmão, a ser um servo fiel e a ser também um patrão fiel, sabendo que Deus a tudo observa e Deus é o Senhor meu e seu, e Ele vai nos dar a recompensa. Aleluia!